A paz do Senhor, igreja. Ontem eu dei uma palavra numa live e falei sobre Jeremias 18, vaso na mão do oleiro. Hoje eu acordei com essa palavra ardendo no meu coração ainda, muito. Eu gosto desse texto e dessa analogia que a Bíblia faz de nós, homens e mulheres de Deus, com vasos de barro. No capítulo 18 do profeta Jeremias, Deus está falando especificamente com Israel. E diz, olha, eu posso fazer com vocês o que o oleiro fez com este vaso. Né? Isso é para Israel. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, Paulo, que é o apóstolo que prega para os gentios, que prega para a igreja, que prega para a noiva, ele faz essa comparação também. 2 Coríntios capítulo 4, né, verso 7, Romanos capítulo 9. Paulo também diz que nós somos vasos de barro. Isso é legal. Em momento nenhum na palavra de Deus, nas escrituras, você vai encontrar Deus usando algum escritor para nos comparar com um vaso de ouro, ou nos comparar com um vaso de prata, ou nos comparar com um vaso de cristal. Por que que Deus não nos compara com um vaso de ouro, de prata, de cristal, mas sim com o de barro? Bom, o vaso de ouro não importa, não faz diferença o que você coloca dentro dele. Não vai mudar em nada. Por quê? Porque a beleza exterior do vaso por si só já chama atenção. Exemplo, se você pega o vaso de ouro e coloca no canto, por ele ser de ouro, ele já chama a sua atenção. Não importa o que está do lado de dentro do vaso. O exterior dele já chama atenção porque tem brilho, porque tem beleza. O de prata, a mesma coisa. Você olhou para o vaso de prata, você, nossa, que bonito, não importa o que tem do lado de dentro. Então, o vaso de ouro e de prata chama atenção por aquilo que ele tem do lado de fora, da beleza externa. O de barro, não. O de barro, irmão, se não tiver nada dentro dele, ninguém olha. Né? Se ele tiver ali, é de barro, tá lá, um vaso de barro. Agora, se você colocou um bom arranjo de flores, aí você olha e fala, nossa, e você não admira o vaso, né? Você admira o quê? O arranjo de flores. Você fala assim, nossa, que arranjo de flor bonito. Agora vem Paulo, irmão, preste atenção, e diz o seguinte, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência e a glória seja de Deus e não nossa. Observe que ele vai dizer que nós somos vasos, somos de barro e nós carregamos um tesouro. E carregamos esse tesouro para quê? Para que a glória seja dele. Num vaso de barro, o que chama atenção não é o vaso, é o que está dentro dele. Engraçado, no mundo antigo, quando uma nação estava para ser invadida, estava enfrentando um momento de guerra, com a iminência de ser invadida, sabe o que as pessoas importantes da cidade, os líderes faziam? Pegavam os pergaminhos com a história da cidade e colocavam em vasos de barro e escondiam esses vasos, acreditando que se a cidade fosse destruída, pelo menos a história dela estaria preservada, porque a história era o que tinha o maior valor. Então colocavam em vasos de barro e escondiam. Paulo está dizendo, nós carregamos esse tesouro. Ou seja, nós também carregamos dentro de nós uma história. O valor de um homem não está no dinheiro que ele carrega na carteira, nos cartões de crédito, na casa que ele mora, no carro que ele anda. O valor de um homem de Deus está naquilo que ele carrega no coração. A sua história com Deus. A sua vida com Deus. Se você olhar o capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, a partir no verso 7, ele diz... temos esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro é esse? Se você olhar o contexto, ele está falando da presença de Deus, da presença de Jesus Cristo. Esse é o maior tesouro que o homem pode carregar. Então, aqui vai um conselho. Não se relacione com as pessoas por aquilo que elas carregam na carteira, e sim por aquilo que elas carregam no coração. Não faça amizade baseado nos interesses do que as pessoas carregam do lado de fora, mas sim naquilo que ela carrega do lado de dentro. Se relacione com pessoas que carregam o grande tesouro, o maior de todos eles, a presença de Cristo no coração. Eu sou vaso de barro, você é vaso de barro. Barro, uma matéria muito simples, não tem muito valor, mas se carregar a matéria certa, se carregar o maior tesouro, que é a presença de Deus, você passa a ser muito valorizado. Que Deus abençoe sua vida. Guarda isso. O teu valor não está no dinheiro que você tem na tua conta.
o teu valor está na presença de Deus que está em teu coração. Deus te abençoe, sua casa, sua família, tudo de bom, paz.